Que alegria receber você aqui mais uma vez ao programa Vida Viva, um programa que vai falar sobre bem-estar, assuntos que dizem respeito à saúde, aos seus relacionamentos familiares, no trabalho, educação, tanta coisa importante, tanta coisa que nos faz pensar que nós devemos não apenas sobreviver ou existir, mas que nós devemos viver de maneira plena a vida. Esse é o nosso desejo para você, por isso esse programa existe e você é muito bem-vindo e obrigada pela sua companhia mais uma vez. Eu gostaria de lembrar que a gente tem aqui um e-mail, tem uma maneira de você conversar com a gente, mandar sua pergunta, sua sugestão, assuntos que você gostaria de ouvir. Nós temos todo interesse em saber o que te interessa e o que você quer saber. E vamos trazer aqui no programa, tá bom? Hoje nós temos a doutora Adriana Vilas Boas, é a nossa convidada especial de hoje, que vai falar sobre as linguagens do amor na vida dos adolescentes. Nós vamos falar então sobre pais e filhos, não é isso? Que prazer ter você, viu, Adriana? Quando a gente começa a pensar sobre relacionamentos de pais e filhos, a gente contextualiza, nós estamos em 2015, a gente vê tanta dificuldade, a gente ouve falar às vezes algumas coisas alarmantes. Como é que você vê essa questão do relacionamento pais e filhos na nossa atualidade? Doutora Mariana, primeiro agradeço a oportunidade de estar aqui. E realmente, assim, esse assunto é um assunto que preocupa muitos os pais hoje. No passado, já haviam esses problemas, sim, só que trata-se de duas gerações muito diferentes. Então, de um lado, nós temos os pais hoje e do outro lado, os filhos. Só que esses pais de hoje, quem são esses pais? São pais que eles estão numa idade de 35 e 45 anos, são pais que eles se questionam também e eles fazem reflexões. Do outro lado também tem os pais desses pais, que são os avós dos adolescentes, que por muitas vezes também ficam doentes, muitas vezes os pais entram em luto. E tudo isso, de uma certa maneira, influencia quem? Um adolescente que aguarda o pai em casa. Acho importante a gente mencionar, porque na verdade, sempre pais e filhos são gerações diferentes, mas essa geração de adultos é diferente das gerações anteriores, não é? Sim, e sim. Essa geração de adolescentes e de jovens é uma geração diferente das gerações anteriores. Por isso as interações são diferentes. E a Adriana também é mãe de adolescente, viu? Então, além de toda a experiência, ela tem formação em psicologia. Então, além de toda o problema do trabalho, ela vive e fala sobre isso em seu trabalho, que também é voluntário muitas vezes, né? Isso. Ela também vive isso em casa. Agora me responda, como é que a gente pode partir então para entrar numa conciliação? Como é que a gente parte então, tendo em vista que são gerações tão diferentes? Precisamos, no primeiro momento, doutora Mariana, falar do amor, tá? E aí me perguntam, por que o amor? Por que a gente começa com o amor? Onde há conflito entre pais e adolescentes, não tem como eu entrar com regras agora. A regra deveria ser realizada lá no passado, quando eram criança. Agora que já está numa tempestade, que o problema já está ali, de fato, como que a gente lida com isso? A gente lida com a linguagem do amor. Muitos pais devem estar se perguntando agora, mas eu sempre amei o meu filho. E aí eu levo para reflexão agora para o pai. Você sempre deu de tudo para o seu filho, talvez a melhor escola, a melhor roupa, as melhores viagens, mas realmente você percebeu o que ele realmente estava precisando? A gente pensa assim, o pai ama o filho sim, mas será que esse filho sabe que o pai o ama? Como que a gente, essa questão das linguagens do amor, quais seriam elas? Hoje aqui no programa nós vamos falar de 3. Tá. Não necessariamente todos os adolescentes têm essas 3 necessidades, mas sempre vai ter uma que vai se sobressair. E qual é o papel do pai, antes de eu entrar nessas 3 necessidades? O papel do pai ele tem que observar, ele tem que perguntar e ele tem que acompanhar. E, principalmente, no final, ele tem que testar. Porque somente só observar e perguntar, se ele não testar, ele não vai saber se realmente aquele filho, aquele adolescente, tem aquela falta daquele tipo de amor. E o adolescente tem todas as linguagens? Como que é? Tem. O adolescente tem todas as linguagens. E é difícil você descobrir do adolescente, porque muitas vezes ele é introspectivo. Sim. Então, por isso que o pai realmente vai ter que perguntar muito. Mas uma é predominante em relação à outra, Sim, é isso? São diferentes, né? Então, você me coloca, Adriane, se eu tiver alguns filhos adolescentes em casa, eu tenho um de 14, um de 16, são iguais? Não, necessidades são diferentes dependendo
da personalidade. E como é que a gente faz para descobrir então, doutora? Temos técnicas, temos algumas técnicas. Tá certo, então vamos à primeira. Nós vamos começar falando na questão do poder da palavra, tá? Tá. A palavra, ela tem um peso muito forte na vida do adolescente. Falar que ama, sem olhar nos olhos, falar que ama, sem prestar atenção na postura dele, você está falando por obrigação. Você mencionou uma coisa muito interessante, enquanto a gente conversava nos bastidores antes do programa começar, ela fala assim, o pai tá falando que ama o filho, mas às vezes ele tá lá fazendo alguma anotação, mexendo no computador, ou no telefone, né? No WhatsApp, muitas vezes. Como é que o filho consegue entender se, de uma certa forma, você fala, mas fala só com a boca, não é? Exatamente. O filho, assim, ele consegue ter essa comunicação com o pai da linguagem do amor na questão assim, pai, você está prestando atenção em mim? Eu preciso desse contato. Então, na hora da linguagem do amor, nada pode atrapalhar. Principalmente aquelas palavras que são negativas. Ok. A doutora Adriana trouxe para nós algumas frases, algumas coisas que nós vamos agora, eu vou citar e nós vamos fazer um bate-bola aqui, ó. Ela falou que sobre a linguagem do amor, é importante tratar o adolescente como adolescente. O que é isso? Sim, quando você for falar com seu filho adolescente, não fale com ele como se fosse uma criança. Ele cresceu, é fato. Ele não gosta de ser tratado mais como criança. Então, o seu linguajar tem que mudar. Você tem que saber conversar com ele. E sempre se colocando na posição que você tem que ter mais sabedoria do que seu filho. A gente supõe que seja assim, né? O pai, ele tem que prestar mais atenção no filho. Ok. Então, olha, uma outra coisa que ela deixou que é bem interessante. Pare de bombardear com palavras negativas e de condenação. Você quer ter um filho com autoestima baixa? Você quer ter um filho que vai ter problemas sociais? Que tipo de família ele vai ter? Que tipo de comprometimento ele vai ter? Quem vai ser essa pessoa no futuro? Fala palavras negativas para o seu filho. Mas e quando a gente precisar repreender, hein, doutora? Você repreende. A primeira coisa que você faz, você pega na mão do seu filho, dependendo do tamanho dele, às vezes ele é mais alto do que o pai, olha pra cima, né? Mas assim, segure nas duas mãos, olhe nos olhos e o seu tom de voz tem que estar um tom que, no mínimo, aquela ira esteja diminuída. Ok. É importante que você repreenda o seu filho no momento em que você não estiver irado, né? Sem calmo, dúvida, né? Sem dúvida. Você vai dizer coisas negativas, mas não com palavras negativas. Isso é diferente. É isso? Isso, no próximo passo a gente vai falar sobre isso. Nunca tente abraçar o seu filho no momento da ira. Ah, interessante. Ó, uma outra coisa, então, que ela falou que já é ligadinha com essa que a gente tá falando é sobre elogiar. Elogie, mas não bajule o seu filho. Perfeito. Hoje nós temos, né, muitos casos de pais bajuladores. O adolescente, ele é muito observador. Claro. Então, assim, se tem uma coisa que ele quer, é um pai que tenha, no mínimo, integridade. E ele sabe que se o pai está elogiando o filho por algo que ele fez mais ou menos, que não foi tão bom, ele vai falar, que cobrança é essa que meu pai exige de mim? É esse tipo de homem, de pai, de mãe que... Ele entende a falsidade. Ele entende. Quando a gente tá falando só por falar e não acredita mesmo. Né? E aí, Mário, eu vou te dar um exemplo prático, tá? Vamos dia lá. a dia. Você fala pro seu filho, filho, arrume o seu quarto. Ok. O adolescente, ele não gosta de arrumar o quarto, mas enfim, ele vai porque ele recebeu uma ordem. Quando você abre a porta do quarto, como está o quarto? Ele pegou toda a roupa e jogou dentro do guarda-roupa, pegou todo o sapato, jogou debaixo da cama. Só que a cama, ele conseguiu fazer bem. Ele conseguiu, né, deixar o elástico direitinho, dobrou as cobertas perfeitinho, tá bonitinho. Quando o pai entra no quarto, o que o pai deve falar? Filho, parabéns pela cama que você arrumou. O que você pode falar, né? Em vez de você falar, olha... Não pelo quarto. Apesar da bagunça dos sapatos... Né? Nunca falar, por aí. filho, parabéns, o seu quarto está muito... né? Você arrumadinho, Exatamente. Se ele não está. Não. Mas procure escolher o que tem de melhor, né? O que ele melhor. fez de melhor, reconheça. E se mesmo assim, nada ele fez bom, ele teve o quê? Atitude. Ele tentou. Ele se empenhou. Ele se empenhou. Então, elogie ele, não pelo resultado, mas pela tentativa que ele fez.
Vocês viram que hoje a nossa conversa é muito prática, né? Se não dá para falar o que ficou maravilhoso, ó, gostei que você tentou. Agora eu vou citar, doutora, umas frases de impacto que você mencionou. São sugestões de como é que a gente pode, então, elogiar e dizer essas coisas de forma sincera, sem parecer bajulador, ó. Ela disse que, a doutora disse aqui, você pode ser calado, mas quando fala alguma coisa, isso é muito relevante para mim. Uma palavra que o adolescente gosta muito de ouvir tem peso: relevante. Quando você diz algo, filho, você falou algo muito, você falou hoje, vou dar um exemplo, no colégio, algo muito relevante, tem um peso naquilo. Ele se sente importante. Ele se sente importante. Então o pai também, ele tem que acompanhar aquele filho e saber qual que é a linguagem dele, né? Se a gente está falando da palavra de afirmação, aquela palavra é importante, fale, reforce. Uma das coisas que eu mais admiro em você é o fato de ser confiante. Confiante. Olha, gostei. Fico orgulhoso quando penso em você. Isso traz uma sensação de segurança. Estou longe, mas alguém pensa em mim e ainda pensa com orgulho. Eu não estou falando que ele é perfeito. Ok. Mas eu tenho orgulho de ter você como meu filho. Você já falou para o seu filho que se sente orgulhosa dele? Então aproveite esse momento para dizer, ou encontre um momento oportuno, mas para dizer que você sente orgulho de ser o seu pai, a sua mãe, né? Exatamente. Ou o avô. Se sente orgulhoso por tê-lo na sua família, por tê-lo com você. Tem mais coisas, ó. Você é tão forte. Ele gosta de ouvir isso? Doutora Mariana, essa é uma das frases que tem mais impacto nas terapias. Tá. Porque ele já vem de um lar onde ele cresceu e ouviu dizendo: você é muito fraco, nada que você faz bem, tudo que eu peço para você não tem retorno, eu peço para você fazer isso, você não entrega isso. Então, no que ele é forte? Alguma coisa ele é forte, e é aquilo que o pai tem que pegar e tem que reforçar o positivo nele. Ok. O comportamental mesmo, reforce o comportamento positivo que ele tem. Pelo que eu tô entendendo, você diz constantemente que a gente tem que aprender a conhecer o nosso filho, né? O que a gente tem, o que cada um tem de bom, o que cada um tem a melhorar. Vai chegar o momento de dizer o que tem que melhorar, mas é necessário, pelo que eu tô entendendo, a gente primeiro dizer o que tem de bom, primeiro fazer a valorização, não é isso? Sim, sempre. Lembrando que nós estamos falando então sobre a primeira linguagem do amor, que seriam palavras de afirmação. Vou contextualizar você que chegou agora, de repente ligou a TV e não sabe do que está acontecendo aqui. Nós estamos no programa Vida Viva e hoje nós temos uma convidada especial, que é a doutora Adriana Vilas Boas, psicóloga, que está falando sobre as linguagens do amor na adolescência. Encerramos a primeira, que seriam palavras de afirmação. Qual seria a segunda? O toque físico. Tá. Como que é essa questão aí do toque físico? Quando nós falamos em toque físico, a primeira coisa que vem, né? A gente fica às vezes apavorado, porque vê adolescente que não quer que o pai e a mãe cheguem perto. Fala, ai, beijo, abraço. Não, mãe. Eu não era assim, viu? Eu gostava de abraço e beijo da minha mãe. Dependendo muito do perfil do adolescente, tem adolescente que assim, até por excesso, gosta muito de abraçar e ser abraçado. Também que não é. Também tem que observar isso, né? Exatamente. E aquele que realmente ele não consegue. Existe um muro, existe uma divisão que ele não consegue receber o abraço. Até porque ninguém nasce de um dia para o outro falando, eu não quero que ninguém me abrace hoje. Não, isso veio lá da infância, exatamente. Mas tem algumas técnicas que os pais podem usar para que essa linguagem do amor aconteça. Qual que é a importância, na verdade, do toque físico, então? Porque a gente falou, tem adolescente que gosta e adolescente que não gosta, mas é importante, mesmo para aqueles que não gostam muito? Assim, ela tem um efeito terapêutico muito grande. Quando você abraça uma pessoa, você está dizendo assim para ela: você é importante, eu estou com você. Ok. Nesse momento, é eu e você, não tem nada mais que separa. Nada mais no mundo. Você acha que pode ter alguma relação com aquela coisa da mãe e da criança desde de bebezinho? Sim. Só existe você e eu no mundo. E Sim. isso de uma certa forma se perpetuando. Claro, para cada fase de uma certa forma, né? Agora, existe preferências de toques? Tem adolescente que não gosta de ser tocado de uma maneira e prefere ser tocado de outra. Vou dar um exemplo. Tá. O adolescente chega em casa, depois do colégio, cansado, suado, e aí a mãe já vai na porta e fala: filho querido, vem aqui e me abraça. O filho fala, joga a mochila do lado e fala: não, mãe, me deixa. Olha a diferença quando esse filho chega cansado do dia que ele teve treino de vôlei e depois ele toma um banho, aí a mãe fala:
Filho, eu acredito que depois de um dia, né, exaustivo que você teve de treino, eu quero fazer uma massagem. Na hora. Massagem ele aceita. Massagem ele aceita. Por quê? E é um toque físico de amor. Aquele momento não quis o abraço, tá? Mas o toque de massagem, porque é uma necessidade dele, ele vai aceitar. E olha que interessante. Então, que você possa, de repente, pensar em outras maneiras de tocar no seu adolescente, né? E fala uma coisa, como é que a gente vê essa questão dos amigos? Porque às vezes ele fica constrangido na frente dos amigos, mas, em particular, na casa dele, ele quer o toque paterno ou materno, né? Como que é isso? Exatamente, por isso que nós falamos, observe o seu filho. Não vai querer abraçá-lo na frente dos amigos na porta do colégio, nem no shopping, né? Tem lugares apropriados, tem maneiras apropriadas e tem também o horário apropriado para ele. Não é todo momento que ele quer. Okay. O adolescente, ele já é mal-humorado, não é toda hora que ele quer o toque. Mas tem momentos que você vai perceber no olhar dele que aquele momento é a hora de você abraçá-lo. Você citou uma coisa importante, porque o adolescente, ele tem umas alterações frequentes de humor, né? É importante, então, que a gente reconheça, porque... Poxa, às vezes a gente quer abraçar, mas um adolescente está irritado, né? Exatamente. Como é que a gente faz? Doutora Mariana, tem que observar. E foi como eu coloquei lá no começo também. Você tem que fazer alguns testes. Se hoje eu tentei abraçar meu filho, ele não quis, que horário que foi esse? Como que foi? Foi na hora que ele chegou do colégio? Alguns exemplos. Tente de uma outra forma depois. Em vez de rotular, ele não gosta, faça outras tentativas. Isso, até porque ele muda, né? Ah, ele entendi. Ó, você mencionou uma coisa aqui interessante. Alguns abraços precisam ser demorados. Demorados, tá? Nós costumamos dizer que abraço cura. Quando você abraça o seu filho e demora um pouco, você está dizendo coisas que as palavras talvez não diriam. Então, o filho sabe quando é aquele abraço formal. Quando é aquele abraço só por estou te abraçando e acaba rapidinho, vamos embora. Não, demora um pouco com o seu filho. Essa coisa assim as palavras às vezes não definem, mas o abraço diz muito, né? Diz muito eloquente. Olha aqui, você pôs aqui uma coisa que eu gostei, que você queria que você comentasse. Encontre novas maneiras de expressar o contato físico. Como que é isso aí? Vamos lá, vou dar um exemplo. Filho com pai... Vamos brincar? Não vamos brincar? Enfim, eles estão ali conversando. Por que não fazer uma brincadeira de braço de ferro? É um toque físico. O pai ali vai perceber se o filho, pelo menos, tentou, se aproximou ou se realmente ele quis manter distância, né? Outra maneira também, você está andando com seu filho na rua, num parque, na praia. Brinca com ele, dá um empurrão nele, joga um corpo nele, vê se ele vai retribuir jogando o corpo dele em cima de você. É uma linguagem. Aceitou, é uma linguagem. Ele está respondendo, pai, eu gostei, eu tô aqui. Tá. Bem isso. Uma coisa que ficou, que a gente falou no comecinho ali do programa, que ficou aqui na minha mente, eu acho que a gente pode abordar mais isso nesse momento. Como que é a questão do toque físico na correção? Porque você falou, se você precisar corrigir o seu filho, faça também, pegue nas mãos. Explica pra mim como que é isso. Isso é muito importante porque o adolescente, ele vê o pai como uma pessoa que não pode ficar oscilando muito. Senão ele pensa assim, o meu pai, quando me ama, ele tem um comportamento. Quando ele me corrige, ele tem um comportamento totalmente diferente. Não. Pai é pai, ama sempre e tem que manter o controle também sempre. Então, por que quando eu não vou repreender o meu filho, eu também não posso ter o toque de amor? Então, é nessa hora que, assim, pegue na mão, mesmo o pai por dentro, ele está explodindo, ele está... Né? Ele não está no momento bom, mas ele é o pai. Quem tem que ser sábio é ele. Não vai exigir sabedoria do filho naquele momento. Ele pega na mão do filho, ele olha nos olhos e o tom da voz é muito importante. E outra coisa que vem ligada a isso, o toque físico às vezes é usado para humilhação do adolescente, né? Como que funciona essa questão? Então, aí eu digo para os pais que estão em casa, os maiores traumas que existem hoje no adolescente são problemas físicos que ele teve no passado. Traumas físicos? Físicos. Pais que chutam, pais que empurram, fora outros tipos de castigo, mas assim, você usa o toque físico para agredi-lo. Primeira coisa, não tente outra comunicação de amor, outra linguagem de amor, se você não pedir perdão para esse filho. Ele bloqueou, você bateu. A partir do momento em que você o agrediu... Ele bloqueou. Ele bloqueou. Então, aproveite para usar o toque físico, claro, para aproximá-lo, mas também se precisar corrigi-lo, mas sem humilhá-lo. A gente encerrou então a segunda linguagem, não é isso? Vamos então para a terceira aqui. Qual seria, doutora? É a mais desafiadora. Ok. Você tem tempo
com qualidade para o seu filho hoje? Por que eu deixei para nós falarmos em último? Porque de nada vai adiantar também eu ter palavras de afirmação com meu filho, eu ter toques físicos com ele, se eu não tiver tempo para ele. Ok. Nós mencionamos até no começo do programa, né? Eu tô falando com você, mas estou aqui, ó. Eu estou pro meu filho, Exatamente. Não é isso? Você mencionou aqui, ó. Converse com o adolescente, não para o adolescente. É empatia, você tem que se colocar no lugar dele. Okay. Hoje tem muitos pais que eles vão conversar com o filho adolescente, eles estão falando para o adolescente. Porque você é isso, porque você não faz isso, porque eu espero de você isso. O tempo todo orientando e não vira sermão. ouve. Vira sermão. Ok. Mais uma coisa que você falou assim, ó. Não faça outra coisa enquanto estiver conversando com seu filho. Já falamos sobre isso aqui. Por favor, não fica mexendo no celular, não fica mostrando que tá com pressa. É o momento de escutá-lo. Lembra que lá eu comentei que o adolescente ele muda, né? Então, às vezes ele tem um momento que ele quer falar com o pai aquela hora. Ok. Né? Ai, pai, eu preciso te contar uma coisa agora. Só que naquela hora o pai ele está tão ocupado pensando em todas as coisas, mas ele tem que lembrar. É a linguagem do amor do meu filho agora. Ele tá me chamando, é agora que ele precisa. Então, naquele momento, eu encerro o que eu estou fazendo. Ou se eu não conseguir encerrar naquele exato momento, eu paro um segundo, eu olho para o meu filho e falo, filho, me dá 5 minutos. Daqui 5 minutinhos eu vou te ouvir. Interrompe a atividade, mas não interrompe o filho, né? É a linguagem dele. Porque também a linguagem acaba. Claro. Da mesma maneira que ela vem rápido, ela vai rápido também. Entendi. Não ouça o seu filho naquele momento. E não fale nada também. Depois chama ele, você queria falar comigo? Volte aqui. Ele não vai voltar. Acabou, não vai querer falar nada. Uma outra coisa que você mencionou, linguagem corporal. Observe a linguagem corporal. Do que adianta se você, pai, vai conversar com seu filho adolescente e ele está totalmente retraído, emburrado, olhando para baixo e com um rosto de raiva. Ok. Não vai ter efeito naquele momento. Não é a hora de conversar com seu filho. O que o pai diz para o filho? Filho, eu gostaria de ouvi-lo. Eu quero entender o que você está sentindo. Eu entendo também que nesse momento você não quer falar. Mas saiba que eu estou aqui e quando você quiser, você me procure. Entendi. Espere um momento e eu estou à sua disposição. Você mencionou uma outra coisa que eu achei interessantíssima. Peça permissão para compartilhar com seu filho o seu ponto de vista. É engraçado. Quando eu falo com alguns pais isso, alguns pais, no primeiro momento, como assim? Está invertendo os papéis? Não. Pedir permissão é você estar falando para o seu filho. Eu te respeito, eu quero colocar a minha opinião e eu quero saber qual é a sua opinião sobre esse assunto? Ele vai se sentir tão integrado naquilo, tão interagido, que no primeiro momento ele baixa a guarda e ele abre o coração. E tem uma coisa que você mencionou que eu achei sublime. Você sugeriu que o pai perguntasse ao filho o que você espera de mim. Como que é isso? Então, essa pergunta muda vidas, muda histórias. Eu já presenciei pais e filhos assim, realmente virando a página. Através dessa primeira pergunta. É mesmo. Quando você pergunta o que você espera de mim, o filho, em nenhum momento, aquela guarda dele baixa e ele fala, estão querendo me ouvir? Se querem me ouvir é porque eu sou importante. Se querem me ouvir é porque eu pertenço a alguém. Se querem me ouvir é porque eu tenho algo, né, que vale a pena. E aí, com essa pergunta, o filho vai começar a responder e o pai vai ter as respostas que ele não tinha antes. Puxa, que interessante. Então, agora o nosso tempo está acabando. Eu gostaria de sugerir a você que perguntasse ao seu filho hoje o que ele espera de você. E ficasse atento às respostas, atento às linguagens que o seu filho demonstra como linguagens do amor, que você possa exercer isso na sua vida, que a nossa conversa aqui, que foi bem prática, possa ser uma realidade na sua vida. Doutora Adriana, foi um prazer imenso recebê-la. Obrigada. E gostaríamos de tê-la aqui outras vezes. Ok. Também é um prazer estar com você aqui mais uma vez e eu espero você na próxima. Fique agora com uma reflexão espiritual com o teólogo João Cláudio Chaguri. Olá, tudo bem? Hoje nós vimos no programa Vida Viva, falando a respeito do amor. Este amor que é de extrema importância para a vida humana, é importante para a sua vida, é importante para a sua família, porque ninguém vive sem amor.
Pode até viver, mas vive sem paz, sem alegria na alma, não consegue galgar os sonhos, não consegue galgar pensamentos produtivos, pensamentos bons para a vida. E o que a palavra de Deus nos fala a respeito desse amor? A palavra de Deus nos diz que Deus é amor. E quando você conhece a Deus, você está conhecendo o amor. De certa forma, este amor pleno que encontra-se em Deus. Então, conhecer a Deus é conhecer o amor. E quem conhece a Deus consegue amar e amar com perfeição, amar com gratidão, amar com paciência, amar com bondade, com bom senso, consegue valorizar este amor que vem de Deus, que somente Deus é capaz de dar. E eu quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus que está lá em 1 Coríntios capítulo 13, onde o apóstolo Paulo, ele fala sobre este amor supremo, este amor que encontra-se na graça de Deus. E este texto é uma poesia universal. Lá o apóstolo, ele fala, olha, ainda que eu fale as línguas dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, nada disso serve. Ainda que eu pegue toda a minha riqueza e entregue aos pobres, sem amor, nada disso tem valor. Então vamos ao texto bíblico, que está lá em 1 Coríntios 13, o verso 4. A palavra de Deus nos diz assim, as Santas Escrituras, diz assim, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não se arde em ciúmes, o amor não se ufana, o amor não ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, o amor não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta no amor. E o verso 13 nos diz, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. O que a palavra de Deus está nos dizendo aqui? O que as Santas Escrituras está nos dizendo? Primeiro, a Bíblia está dizendo que o amor é a suprema graça de Deus. Se você tem Deus na sua vida, se você tem a graça de Deus, você vai saber amar e você também será amado. E só Deus é capaz de dar este amor que vem do alto. Não é um amor falso, é um amor verdadeiro, um amor puro, imaculado, cheio da esperança que existe na pessoa de Jesus Cristo. Esta é a primeira lição do texto bíblico. A segunda lição do texto bíblico que nós temos aqui é que o amor ele traz paz e alegria. Se você não ama, você não tem alegria na sua alma. Você não tem alegria no seu rosto. Você não tem paz na sua vida. Quantas e quantas pessoas estão aí vivendo em consultórios médicos, psiquiátricos, em consultórios psicológicos, terapêuticos, por não ter amor na sua vida. Se você conhece a Deus, você tem este amor e, consequentemente, você terá paz na sua vida e você terá alegria em seu ser. Isto está descrito nas Santas Escrituras e está descrito na palavra, a palavra que vem de Deus, que é o próprio Deus, porque a Bíblia nos diz que Jesus é o Verbo e o Verbo se fez carne. Uma outra lição que nós temos desse texto bíblico é que o amor ele se manifesta através de ação, paciência, diz lá, e bondade. Se você não é paciente, como você poderá dizer que ama? Se você não é bondoso, como você poderá dizer que ama? Então, querido, para que exista um amor na sua vida, você tem que ser paciente, você tem que ser bondoso. Bondoso com quem? Bondoso com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido, com aqueles que estão ao seu lado, com os seus semelhantes. A bondade faz parte disso, ok? E isso é importante para a vida. E uma outra questão de grande importância é que o amor ele traz equilíbrio através do domínio próprio. Se você não tem domínio próprio, não existe amor na sua vida. Por isso, querido, domínio próprio é essencial para que você tenha amor. Entrega a sua vida a Jesus e você terá esse amor verdadeiro na sua vida. Que você receba este amor de Deus. Um grande abraço e até a próxima.